Pessoal, tudo bem com vocês? Bom, é o seguinte, vou dar aqui uma revisada rápida sobre alguns pontos que eu falei e já vou dar sequência em algumas coisas que são novas aí para a gente ir aprendendo, tá? Lembrando que eu deixei uma apostila para vocês lá no Google Sala de Aula. A apostila está relativamente grande, porém o conteúdo dela é um conteúdo que a gente vai conseguir absorver bastante rápido. Então, é claro que eu não vou ficar somente com a apostila, né? Lá ela está só com a parte de conteúdo didático, então a parte de exercícios todas eu vou criando à medida que a gente for avançando em aulas, tá? E ele serve como um guia, né? Mesmo que a gente não consiga ver tudo que se refere, né, à parte de planilhas eletrônicas, futuramente vocês podem utilizá-lo para consultas, né, para entender, surgiu alguma dúvida, e pode retornar lá que ele vai estar contendo as informações para que vocês consigam seguir. Mas aqui, voltando para um reconhecimento da nossa parte de planilhas eletrônicas. Aqui, né, a gente tem a nossa planilha, na verdade, né, toda essa conjunto de linhas e coluna, né, todos conjunto de linhas e conjunto de colunas. Isso é a nossa planilha, tá? A gente reconhece ela aqui como uma matriz. Então, os valores a gente trabalha aqui. Aqui na parte de cima, a gente tem, nessa linha que vocês pegarem aqui, ó, começa do C4 e vai até essa linha que a gente pode estar inserindo valores. Essa aqui é a nossa linha de funções e localização. Então, aqui no primeiro campo eu tenho a localização da célula que está selecionada. Eu tenho o botão de funções, um botão de autossoma, né, o somatório, e um botão de igual. O botão de igual ele serve para fazer a inserção de fórmula, qualquer fórmula que eu venha a utilizar. E também na parte de cima a gente tem a nossa barra, né, a nossa linha aqui com a formatação. A formatação para colocar o tipo de fonte, tamanho, negrito, a cor da fonte, entre várias outras informações que a gente pode estar aqui. Um ponto que é interessante aqui falar é que a gente pode também, não só a formatação visual, né, mas a gente consegue formatar parâmetros para os nossos números, para as nossas letras, colocar borda, né? O borda já seria mais a parte de formatação, mas um ponto que é interessante é colocar ele como valor moeda, colocar em valor como percentual, transformar uma parte de texto para número, né? Então tem várias coisas que a gente pode estar utilizando dentro dessa barra aqui. Com o decorrer do tempo a gente vai utilizar praticamente todos esses botões aqui. E na parte de cima eu tenho os botões que são botões de ação, né? Que temos aqui o salvar, retornar, tem incluir, excluir linha, organização, tipo para colocar em ordem alfabética, crescente ou decrescente, ordem numérica, crescente ou decrescente. Vou passar algum desses pontos com vocês hoje, que são questões que a gente acabou que não vendo no decorrer das últimas aulas, tá certo? Bom, agora uma primeira questão aqui, que às vezes dá muito problema, da seguinte forma, olha. Eu vou colocar aqui o número 58, coloco o número, deixa eu só desmarcar aqui porque estava marcado, para eu poder falar. O número 58, coloco aqui também o número 58, vejam que visualmente aqui eu coloquei um apóstrofe. Quando eu dou 2 cliques, ele vai aparecer o número 58 ali com o apóstrofe. Mas se eu não dou 2 cliques, que eu estou selecionado para outra linha, ele aparece o número 58. Vamos supor que eu colocasse uma fórmula aqui que eu já passei com vocês. Então, vou colocar aqui, ó, 2 cliques, escrever soma, abro, quero somar o A2 com o A3. A2 com A3. Fecho. Opa, eu pus errado. Pus somo. Soma. Soma A2 com A3. Então, aqui não era para dar 58. Por quê? Ele somou só este valor aqui, que este é um valor número. E este daqui é um valor texto. Não está aparecendo para a gente o apóstrofo, porque ele é uma das funções que quando a gente faz importação de valor, a gente pode pegar por exemplo, um arquivo de base de dados, um arquivo de documento de texto. Se ele tiver um padrão, a gente consegue importar ele para uma planilha eletrônica. A importação às vezes ela traz esses caracteres e faz com que o texto não seja possível a gente executar algum tipo de fórmula. Então, o que é ideal?
a gente fazer a observação, eu vou até alinhar aqui para vocês verem, olha, não dá para a gente visualmente saber qual é o número que está com o apóstrofe ou não. Tudo bem, aqui a gente tem 2 células, mas vamos supor que a gente tenha 500. Como é que a gente vai descobrir em qual dessas 500 a gente tem um valor que não está condizendo com o número, que ele está sendo encarado como um texto? Como é que a gente faz? A gente vem aqui no botão exibir, vai no realce de valor, e aí o que ele vai mostrar? Ele vai mostrar para mim valores que são números em cores, e valores que são fórmulas em outra cor, e valor que é texto vai ficar em preto, né? O padrão, a cor padrão do texto. Aí a gente já consegue identificar que tem algum erro ali naquela célula. Veja agora, eu identifiquei com o meu 58, ele está aparecendo em preto aqui. Vou dar 2 cliques sobre ele, vou e apago agora o apóstrofe. Eu posso apagar tanto aqui na parte de edição, como posso, por exemplo, olha, cliquei aqui, posso vir na minha barra aqui de fórmulas e apago o apóstrofe. Apaguei, pronto. Agora o valor já faz o somatório correto, 116. Isso é um ponto que é interessante para a gente encontrar erros em fórmulas. Tem vezes que a gente faz a fórmula e não consegue encontrar o erro. Então deixar marcado em determinados momentos esse realçar valores faz com que a gente consiga encontrar com mais facilidade esses erros, correto? Bom, apagando isso, vamos partir agora. Eu cliquei, tá, para apagar, selecionei a minha célula, cliquei para apagar e vou dar um delete, apago tudo. Vou dar um Ctrl Z para voltar, e se eu der um backspace, quando eu dou um backspace, ele pergunta para mim se eu quero excluir tudo ou partes do meu texto. Então, por exemplo, eu posso selecionar para excluir só o texto, posso excluir só número, fórmula. Então, por exemplo, deixa eu fazer aqui uma questão. Olha. Vou dar um cancelar e vou colocar aqui um texto. Maria. Maria. Seleciono, vou dar o backspace. Agora eu quero excluir só o texto. Então, vou deixar só o texto marcado. Clico no OK. Viram? Ele escolhe, ele vai fazer a exclusão por partes, por seleção que eu fizer. Se eu quiser excluir só o número, beleza, excluo só o número. Vamos fazer aqui um outro. Ó. Selecionar, vou dar um backspace. E agora eu quero excluir só números. Marco números e clico no OK. Aliás, vou excluir só fórmula. Marco no fórmulas e clico no OK. Pronto, ele exclui só a parte de fórmulas e me mantém os números. Ok? Então isso aqui é interessante, porque se a gente precisar excluir algum ponto específico, isso facilita para a gente, tá certo? Bom, agora vamos para uma outra questão aqui. Vamos trabalhar aqui com, por exemplo, que às vezes a gente precisa fazer um preenchimento de determinados valores que são ou sequência ou aleatório, a gente precisa preencher. Então vamos colocar aqui, ó, por exemplo, aleatório. Aleatório. Então nessa coluna aqui, daqui até o 10, por exemplo, do 11, eu vou preencher com números aleatórios. Eu posso usar uma função que chama aleatório. Venho, clico, dou o sinal de igual e escrevo aleatório, abro, fecho parênteses e dou um Enter. Agora o que acontece? Ele gerou um número aleatório aqui para mim. Qualquer número. Então, se eu vier aqui, por exemplo, e colocar a mudança de célula, ele vai estar sempre modificando. Ó, coloquei um valor, dou um Enter, coloquei outro, independente de onde a célula esteja. Por quê? Ele é uma automatização o aleatório. Cada vez que você faz algum passo dentro da planilha, ele modifica esse valor. Então a gente pode utilizar o professor usa muito essa função para, por exemplo, determinar valores para que o aluno faça determinado cálculo. Então ele pode mandar uma planilha para cada aluno com valor aleatório e o resultado vai ser diferente em cada uma das questões. Então podemos utilizar para esse sentido. Aí o que a gente pode fazer aqui também? Olha, supondo que eu quero da minha linha 2 até a minha linha 10, repetir essa mesma formulação. Eu não vou clicar aqui e escrever aleatório de novo, vou ali escrevo aleatório e vou fazendo isso uma linha por linha. A gente pode fazer repetição da nossa fórmula.
Então eu cliquei aqui na parte de cima, vou dar um zoom aqui para vocês verem. Cliquei na parte de cima, na célula, e agora quando ela fica selecionada no cantinho inferior direito de vocês, quando a gente passa o mouse, ele vira uma cruz. Quando vira uma cruz, está querendo dizer que eu vou pegar aquela fórmula e copiar ela toda para baixo. Então, por exemplo, peguei e vim aqui, vou colocar até o 9. Ele vai se repetir. Então, a minha fórmula agora, eu clicando aqui, se vocês olharem na parte de cima aqui, está escrito aleatório. E isso é uma maneira de a gente facilitar, fazer com que o nosso trabalho seja mais rápido do que quando a gente tiver outras fórmulas, estiver fazendo uma planilha que necessite repetir a fórmula várias vezes, isso ajuda bastante, ok? Então aqui o aleatório, ele pega valores que a gente, qualquer valor, ele vai chutar um valor aleatório ali e pronto. Agora eu posso também trabalhar com o valor aleatório entre, então eu coloco um valor inicial e um valor final. Então aqui, vou colocar uma outra questão aqui, aleatório entre valores, ok? Eu quero melhorar aqui a minha formatação também, olha. Por exemplo, o valor aqui não coube, a palavra aleatório, aliás, a frase aleatório entre valores não coube numa única célula. Quando eu estou nas linhas, na parte de cima das linhas, olha, quando eu passo o meu mouse sobre a minha coluna B, no entroncamento entre B e C, o meu mouse vira uma setinha para a direita e para a esquerda. Quando virar, eu posso clicar com o mouse e arrastar ele para a minha direita ou para a minha esquerda para aumentar ou diminuir o valor da minha célula, ok? Então aqui já fiz uma formatação, agora eu quero que os valores fiquem aleatórios entre um número mínimo que eu vou passar e um número máximo que eu vou passar. Então, 2 cliques aqui, coloco o sinal de igual e venho e escrevo aleatório entre, abro parênteses, coloco o número que eu quero que seja aleatório, eu quero que seja entre 5, ponto e vírgula, 40. Fecho e dou um Enter. Vejam que eu vou alinhar ele para a minha direita para que o número fique no meu cantinho separado desse aleatório aqui para ficar a visualização melhor. Então, mesma coisa, ó, coloquei aleatório entre, então ele vai jogar o número entre 5 e 40 para mim, ok? Coloquei esse valor e vou descer aqui até o 9. Vejam que agora ele joga valores entre um determinado parâmetro. Se eu colocar aqui 100 linhas, 200 linhas, ele vai jogando os números de maneira aleatória, mas dentro desse conjunto, do 5 até o 40, ok? Aqui vou fazer a mesma coisa, repetindo esses valores aleatórios entre, para a gente fazer uma formulação aqui. Então, olha, eu puxei a fórmula tanto para baixo, tá? Coloquei ela descendo aqui para copiar a minha fórmula primeira, mas posso também fazer para a direita ou para a esquerda. Agora, puxei para o lado de cá. Agora eu vou descer para 9. Então, formulei da minha esquerda para a direita, de cima para baixo, na primeira coluna, de cima para baixo, na minha segunda coluna também. Então, posso percorrer de qualquer maneira, para cima, para baixo, direita ou esquerda, e eu vou fazendo a cópia dessas fórmulas, ok? Agora, olha, eu vou clicar aqui, vou reduzir aqui um pouquinho o zoom, para a gente visualizar melhor. Vou colocar aqui agora o sinal de igual. Igual. E agora eu quero fazer a soma desse com esse número. Venho e faço. Coloco a minha função soma. Soma. Abro parênteses. E coloco agora, eu poderia vir e digitar o B2 e o C2. Mas eu vou fazer o seguinte, eu clico no B2, coloco o sinal, o 2 pontos, e coloco o C3. Coloquei o C3, não, C2. Fecho e dou um Enter. Ok? Apareceu o número 26. Então, 18 mais 8, 26. Vou repetir essa fórmula até embaixo. Vejam que agora ela foi... aqui nesse caso a gente estava colocando uma fórmula que ela não tinha parâmetros para
calcular de maneira diferente. Eram valores aleatórios de 5 até 40. Agora aqui eu quero que some do B2 ao C2 nessa primeira linha. Na próxima linha eu quero que some do B3 até o C3. Ok? Então, quando ele entende que uma fórmula é sequência B1, B2, B3, que ela vai ter uma sequência, a gente faz dessa forma. Ele puxa e ele automaticamente ele já vai me dar o resultado do valor correspondente às linhas. Então, aqui ele vai estar somando, nessa última linha, ele vai estar somando o B9 com o C9. Isso facilita quando a gente tem uma fórmula que vai estar se repetindo para muitos valores. Então, coloquei a fórmula lá em cima, puxo para baixo. Coloquei a fórmula, no caso, se fosse para a direita, puxo toda para a direita. E assim por diante, ok? Bom, falando aqui a respeito ainda de fórmula soma, como eu falei para vocês, quando a gente utiliza, colocar assim, a nossa função soma, para somar valores, eu posso colocar do B3 e a gente lê esses dois pontos como até. Então eu falo do B3 até o C3. Se eu colocasse o sinal de mais aqui, não vai ter alteração. Por quê? Porque o valor vai estar somando 5 mais 35, vai dar 40. Toda vez que eu mexer aqui no aleatório, ele vai estar mudando, toda vez que eu fizer uma inserção de valores, tá? Não teria diferença se eu colocasse B3 mais C3, como B3 soma de B3 até C3. Não dá diferença na fórmula. Mas vamos supor que eu tenha que somar valores. Pegar agora esse aleatório, somar mais esse e mais esse. Ficaria complicado se eu tivesse aqui 30 valores para fazer a soma nessa linha. Ficaria complicado eu fazer a utilização do A2, B2, C3, D3, D4 e fazer uma soma de valores que estão numa sequência tendo que repetir cada um dos valores da soma. Então, quando eu coloco a soma, ele vai poder me somar os valores de uma determinada sequência. Então, aqui, olha, eu cliquei na minha soma, eu posso vir agora nessa linhazinha azul que formou com os dois valores que eu estou somando e puxar para acrescentar o meu valor da célula A2. Então, agora foi do A2 ao C2, ok? Então, agora ele está somando o 0.10 com o 11 com o 23. Então, deu 34.10, ok? Então, isso eu consigo fazer essa soma por intervalo, né? O até quer dizer para mim que é um intervalo de dados. E eu posso também fazer, olha, eu vou fazer uma soma geral de todos esses números, começando daqui até aqui, ó. Eu vou colocar o resultado aqui. Então, eu vou colocar aqui, soma geral. Opa, geral. E vou colocar aqui o meu resultado. Então, vou fazer o seguinte, igual, soma, abro parênteses, e agora, olha, eu posso pegar da seguinte forma. Eu clico aqui na minha primeira linha, no meu primeiro valor, e arrasto para o meu valor final. Vejam que a linha rosa pegou todo o meu conjunto de números. Pegou todo o conjunto de números, eu fecho o meu parênteses e dou um Enter. Agora ele somou todos os números que estão aparecendo aqui. Então, se ele entende que eu coloquei, por exemplo, soma, se eu tivesse colocado do A2 até o D2, C2 na verdade, se eu tivesse colocado até o C2, ele entenderia que teria que somar essa linha. Como eu pego numa matriz, se eu pegar o primeiro valor superior esquerdo e o último valor inferior direito, ele entende que eu estou pegando um conjunto dentro de uma matriz. Então, estou pegando esses valores todos para fazer a soma. Então, eu somo não só linha, não só coluna, mas eu posso somar conjunto de linhas e colunas. E o valor está aqui. Então, olha aqui, vou só colocar um valor aqui para mudar o valor ali de 740. Olha, ele já colocou aleatório para tudo e já fez a soma aqui, certo? Isso aqui é interessante porque se a gente tiver que somar intervalos que não estejam na linha e na coluna, mas estejam num conjunto, a gente consegue fechar
todo um parâmetro nessa utilização, certo? Agora falando um pouquinho a respeito de operadores. Eu vou apagar esses valores, ó, vou selecionar aqui do começo e vou puxar até embaixo. Dou um delete, ele apaga tudo aqui para mim. Agora eu vou reduzir a minha coluna aqui de novo, deixar um outro tamaninho. E agora eu vou falar um pouquinho a respeito de operadores, tá? Então, operadores, a gente tem os operadores que a gente utiliza na matemática, que alguns já devem conhecer, mas vamos falar aqui para que quem não conhece saber, tá? Então aqui eu tenho os operadores. Os operadores. Bom, eu escrevi uma palavra que ele entendeu como texto e tal, então eu vou colocar aqui sinal de mais, sinal de menos, o asterisco, a barra e o acento circunflexo. Vejamos. Então, isso daqui é soma, subtração, multiplicação, soma, multiplicação, ali é subtração. Subtração, multiplicação, divisão e expoente. Então vamos utilizar um de cada forma aqui, tá? Então eu vou pegar dois valores aqui, ó. Vou colocar aqui 4 e 2. Então tenho dois valores aqui na minha célula A9 e na minha célula B9. E vou fazer aqui agora um resultado, somando esse, dividindo esse por esse, multiplicando esse por esse em cada uma dessas situações aqui. Então, sinal de igual. Vou colocar o sinal de igual, seleciono o número que eu quero fazer a soma, coloco o sinal de mais e coloco o outro valor que eu quero. Clico e dou um Enter. Somou os dois. Subtração, mesma coisa, sinal de igual. Agora, pego este valor menos este valor, sinal de igual. Então, esses aqui eu estou indo rápido, sem muita explicação, porque não tem muito segredo. O asterisco, que quem não conhece, né, às vezes utiliza lá na matemática, coloca o sinalzinho de vezes, né, aqui a gente conhece a multiplicação por asterisco. Então, coloco o sinal de igual, número 4, asterisco 2. Pronto, divisão. Agora, ao invés de ser o símbolo da divisão que a gente conhece, aqui é uma barra. Então, sinal de igual de novo, número 4, barra 2. Divisão. Agora o expoente. Então, eu quero falar que o 4 está elevado a 2. Então, coloco o sinal de igual, número 4, coloco o acento circunflexo e coloco o número 2. Aliás, eu falei errado aqui, vamos pegar o 4. Então, A9 é dividido, aliás, é elevado a 2. Coloquei, dou um Enter. Valor 16, tá? Então, aqui para a gente aprender a usar os operadores que a gente pode estar utilizando em determinadas situações aí, tá? Então, 4 elevado a 2, 16. Então, vamos colocar aqui um outro valor. Vamos colocar aqui o valor 10. Estou alterando aqui, automaticamente vai alterar todos esses valores aqui, ok? Então, coloquei 10, então 10 mais 2, 12, subtração 8, multiplicação 20, divisão deu o resultado 5, o expoente é o valor 100. Então, 10 elevado a 2, então, repito a quantidade de zeros depois do número inteiro, né? Pronto. Então, basicamente, para as operações básicas, né, a gente tem esses operadores. Então, com isso daqui, basicamente, a gente já consegue resolver uma equação de segundo grau utilizando uma planilha eletrônica, tá certo? E agora, vejamos o que nós vamos falar aqui um pouquinho mais. Agora, falar um pouquinho sobre a série de preenchimentos. Vou selecionar aqui de novo e vou apagar. Apaguei ela. E agora posso fazer o seguinte, ó. Eu quero colocar aqui o número 1. Coloquei o número 1. Eu quero que seja preenchido daqui para baixo uma
sequência é 1, 2, 3. Então, se eu colocar o número 1 aqui e vir na minha barrinha e puxar ele naquela cruz, ele vai colocando 1, 2, 3, 4 e vai dando uma sequência, ok? Aí aqui não é de forma aleatória, né? É uma forma crescente. Aqui eu vou colocar agora o número 1 e o número 3. Eu vou selecionar agora os duas, marco a primeira célula, seguro com o Shift e seleciono a segunda. E vou puxar agora a partir dela. Veja que agora ele colocou para mim os números ímpares. Então ele entende quando a gente quer fazer uma sequência, eu passo algum valor, algum parâmetro, a planilha eletrônica vai tentar entender qual é o valor daquela sequência, tentar identificar qual é o próximo valor daquele conjunto de sequências que a gente tem, tá certo? Indo para um outro ponto agora que é interessante, agora não relacionado à parte de fórmulas, mas à parte de formatação. Vou apagar aqui para demonstrar. Melhor, dá um Ctrl Z aqui. Eu posso, por exemplo, ter alguma necessidade de excluir uma determinada coluna, uma determinada linha nesse caso. Eu posso vir aqui, clico no número 3, que é correspondente à linha que eu quero, botão direito, e eu tenho o meu excluir linha. Então vai excluir essa linha minha selecionada. Clico nela e excluir. Pode ocorrer o mesmo fato para a exclusão de uma coluna. Então quero excluir a coluna A. Clico lá em cima do A, botão direito e vou no excluir colunas. Ok? Vou excluir esse A aqui também. Excluir coluna. E pronto, não tem valor nenhum mais. Agora vamos trabalhar com a questão de formatação. Eu quero, por exemplo, formatar aqui uma pequena tabelinha aqui para a gente usar as funções de formatação, tá? Então vou colocar aqui, por exemplo, nome, sobrenome, idade, ok? Fiz a minha formatação, vou colocar aqui, por exemplo, nome, Maria, Ana, José, sobrenome, Silva, Santos, Lino, ok? Idade, 10, 28, 39. Pronto, tenho aqui meus valores, agora vamos trabalhar um pouquinho com a formatação. Vou selecionar daqui até aqui, então toda a minha parte que eu quero formatar. Quero jogar ele todo para a minha esquerda, alinho todo ele para a esquerda. Agora eu quero colocar bordas. Eu vou aqui nesse botão, que é o que eu falei lá no início das formatações. Clico nele e ele vai me dar uma abertura aqui de quais tipos de fórmulas eu tenho, de quais tipos de bordas eu tenho. Eu quero bordas em todas as linhas, então todas as linhas e todas as colunas. Clico sobre ele. Pronto. Eu posso ter meu estilo de borda também, olha. Eu posso dizer que eu quero uma borda que seja aqui, ó, tracejada. Olha como é que ela vai ficar. Quero que seja uma borda pontilhada. Olha como ela fica. E assim por diante. Eu posso ter vários tipos de bordas, ok? Vou colocar essa daqui. Coloquei ela. Pronto. Já tenho uma leve formatação. Já deixei mais agradável. Então, eu quero formatar agora a cor na parte de cima aqui, a cor da fonte. Eu posso selecionar, vir e colocar uma cor aqui. Vamos supor que eu queira um azul aqui. Selecionei o azul. Não apareceu a cor. Por que não apareceu? Lembra que está no realçar. Então, realçar valores lá. Então, ele não vai. Quando está o realçar valores marcado, eu não consigo modificar parâmetros da minha célula. Aí eu tenho que ir lá e desmarcar. Vou lá no exibir e desmarco realçar valores. Agora eu já consigo colocar as cores que são necessárias para a minha formatação. Ok? Nome, sobrenome, idade. Ok? Seleciono agora, quero que só essa linha fique na parte do meio. Ok? Selecionado. Agora quero que esta célula tenha uma determinada cor. Eu posso fazer o seguinte, botão direito agora e vou em propriedade. Cadê? Formatar a célula, na verdade. Formatar a célula.
E agora eu tenho aqui o meu plano de fundo. Vou selecionar uma cor, vou dizer que eu quero um cinza, cinza mais clarinho aqui. E clico no OK. Pronto, já coloquei ali. E agora eu quero alternar as cores. Venho, clico aqui, botão direito, formatar célula e seleciono um outro cinza. Clico aqui na cor, vou colocar o mais clarinho ainda. OK, certo? Agora eu já tenho aqui uma formatação. Vou copiar essa linha aqui para vocês verem melhor. Ctrl C nessas duas, vai ficar pontilhando. Venho aqui, Ctrl V. Então, olha, já começa a ficar um pouquinho mais bonitinho a formatação, tá? Então, agora o que eu posso fazer aqui também? Eu posso dizer aqui que eu queira mesclar determinada célula. Então, vamos fazer o seguinte, olha. Notei que eu fiz aqui a minha célula, a minha formatação, só que eu preciso de uma linha acima do meu número 1 aqui, da minha célula A1. Eu posso vir com o botão direito e venho e inserir linhas acima. Ele vai inserir uma linha acima. Posso também fazer o seguinte, ó, seleciono todo ele, clico e arrasto para onde eu quiser a minha planilha. Olha. Toda a parte, a planilha não, o meu conjunto de células, tá? Então, arrasto para onde eu quiser. Então, eu estava na linha 1, posso puxar para 2, para 3, para 4. Então, nesse caso aqui, mantendo na linha 2. Por que eu coloquei essa linha aqui? Então, eu quero falar que esse meu conjunto aqui seja um conjunto de cadastro. Só que eu não quero escrever o cadastro só aqui. Eu não quero que ele fique só nessa parte. Eu quero que fique em toda a linha. Então, a gente vai fazer mesclar célula. Seleciona as três. Vem aqui nesse botão que chama mesclar célula. Clico nele. E agora eu tenho uma única célula. Posso vir aqui e escrevo cadastro. Cadastro. Ok? Quero ter uma cor diferente. Posso ir lá, botão direito. Formatar células. E coloco uma cor um pouquinho diferente lá. Um pouquinho não, vou colocar bem diferente. Ok? Pronto. Já tenho uma leve formatação aqui. Tá certo? Bom, basicamente isso aqui já é necessário para a gente já dar uma melhorada na nossa manipulação de planilhas. E aí eu vou deixar alguns exercícios lá para vocês fazerem. E vai estar com base mais na apostila. Tá certo? Então, aí no exercício eu deixo lá de qual página até qual página que eu estou utilizando para fazer o questionamento. Tá certo? E também pode ter questões disso que eu fui falando aqui no vídeo. Tá certo? Até uma próxima, pessoal. Tchau!